Olá, esse é o terceiro vídeo da nossa capacitação em Moodle para a EAD. No vídeo de hoje nós vamos explorar os recursos avaliativos. Em especial, nós vamos explorar o recurso de tarefa, a enquete, a lição e o questionário. Eu vou seguir com a mesma metodologia, apresentando o recurso já criado, observando as suas características e, na sequência, a criação desse recurso. Então vamos lá! O primeiro recurso de hoje é a tarefa. A tarefa possui um campo de descrição, o qual pode incluir a tarefa propriamente dita, ou pode ser utilizado para algum tipo de informe, alguma descrição alternativa. Também permite a inclusão de arquivo. Nesse caso, o arquivo fica clicável, permitindo o seu download e a sua visualização. Observe que a visão do professor na tarefa contém os campos de ver todos os envios e nota. À medida que os estudantes vão enviando as tarefas, a estatística é contabilizada nesta tela e nós podemos observar os envios para efetuar as devidas correções. Uma boa opção que nós temos dentro da plataforma é visualizar o recurso como estudante. Para isto, no menu de perfil, mudar papel para estudante. Assim, observamos a tarefa da mesma forma que o aluno observa. Neste caso, a tarefa está atrasada há 34 dias e 8 horas. Este é um recurso interessante, pois para o aluno fica sempre um lembrete da entrega desta tarefa. No caso do aluno, ele recebe um botão de enviar a tarefa, onde ele pode adicionar o arquivo correspondente e enviar este arquivo. Assim, a estatística, o status do envio é alterada para a tarefa foi enviada 34 dias e 8 horas atrasada. O aluno pode observar o arquivo que ele enviou e os comentários sobre o envio. A tarefa é um dos recursos avaliativos mais simples. Permite apenas uma breve descrição e a inclusão de um arquivo. Vamos à sua criação. A tarefa vai ser alocada no primeiro tópico, onde eu já substituí o título tópico 1 por tarefa. Então vamos à sua criação através do botão adicionar uma atividade ou recurso. Buscamos a tarefa e adicionamos. Na sala de criação desta tarefa, observamos o campo nome da tarefa. É um campo obrigatório. Nesse caso, colocarei tarefa 1. O campo de descrição pode ser utilizado para descrever a tarefa propriamente dita, ou pode ser utilizado para alguma orientação ou informação para a realização dela. Nesse caso, eu apenas vou adicionar alguns informes, e a tarefa propriamente dita vai ser alocada no campo de arquivo. No campo de arquivo, basta arrastar o arquivo da tarefa nesta janela. O arquivo é adicionado e mais abaixo nós temos vários campos para personalizar e configurar. O campo disponibilidade conta com vários tipos de datas. Algumas datas para permitir envio, data de entrega, data limite, entre outras, que podem ou não ser ajustados e clicados na habilitação. Para o tipo de envio, nós contamos com duas opções, o texto online ou envio de arquivos. No caso de texto online, o estudante é habilitado a escrever um texto com os principais recursos de edição. E no caso do arquivo, esse é o recurso padrão, onde o estudante envia o arquivo da realização desta tarefa. Observe que mais abaixo, o tamanho desse arquivo pode ser ajustado. E das demais configurações, o campo nota possui algumas informações, como a nota máxima da tarefa,
Se desejar, pode ser configurada uma nota para aprovação, bem como o tipo da pontuação, podendo ser ponto, que é o padrão, ou uma escala. Vamos salvar e mostrar esse recurso. Observe que a tarefa 1 foi cadastrada, com uma breve descrição, e o arquivo adicionado. A visão do professor é esta aqui, onde contamos com os botões de ver todos os envios e nota. Desejando-se observar a visão do aluno, nós precisamos mudar o perfil para aluno. No canto superior direito, mudar papel para estudante. Assim, nós observaremos a tarefa 1 com a visão do estudante. Observe o status do envio, onde o tempo restante para a entrega desta tarefa é apresentado, tendo 6 dias e 14 horas para este envio. O estudante pode fazer algum comentário, salvar o comentário e adicionar o arquivo de envio, o arquivo contendo a sua resolução. E assim, a tarefa foi enviada por parte do estudante. O segundo recurso avaliativo de hoje é a enquete. Uma vez criada a enquete, nós vamos conseguir visualizá-la no painel de administração, no botão pré-visualização. Assim, entramos na tela de edição e visualização da enquete, observando o menu superior com as guias, configurações avançadas, questões, pré-visualização, visualizar todas as respostas e não respondentes. No caso da pré-visualização, nós observamos a enquete que foi criada. Nesse exemplo, eu coloquei 3 questões. A primeira num estilo de texto, a segunda num estilo de escolha, a terceira com caixas para seleção. No campo questões, é o campo destinado à adição, edição e exclusão das questões. Esse menu inicial é o menu que permite a escolha do tipo de questão para a sua adição. Mas estes detalhes nós vamos estudar agora. Na sala dos recursos avaliativos, eu vou incluir a enquete no tópico 2. Para isto, vou também mudar o nome do tópico para enquete. Adicionar uma atividade ao recurso. Vamos em busca da enquete. Adicionar. Precisamos adicionar o nome da enquete, uma breve descrição, possuindo todos os campos de edição e personalização, inclusive template. Uma opção existente na enquete é a opção de tempo, permitindo habilitar uma data de abertura da enquete e encerramento. Também podemos configurar as opções de resposta, podendo permitir responder várias vezes, responder uma única vez, responder diariamente, semanalmente ou mensalmente. Também podemos configurar que as respostas venham com um nome completo ou de forma anônima. Configurar a notificação de submissão e configurar uma escala de notas. Vamos salvar e mostrar esta enquete. Observe que a enquete foi criada com seu nome e descrição. Apenas o botão adicionar questões é que aparece. E aí entramos no campo de criação da enquete, no campo de adição das questões. Esta tela permite a escolha do tipo de questão, podendo ser uma questão de escala, botões de rádio, uma caixa de menu, caixa de texto, checagem, campo numérico, campo de texto, data, rótulo e uma questão do tipo sim ou não. Esse primeiro exemplo, vou adicionar uma caixa de texto. Adicionar tipo de questão selecionado. Agora precisamos incluir algumas referências para esta questão. Nome da questão é um nome breve.
Por exemplo, questão 1. O texto da questão é o campo onde é informada a pergunta propriamente dita. Salvar mudanças. Observamos no campo pré-visualização a primeira pergunta da enquete. Desejando-se adicionar mais questões, voltamos à guia Questões e repetimos esse processo. No caso da questão do tipo checagem, nós temos o texto da questão onde é informada a pergunta e no campo Respostas Possíveis são os itens para a checagem. Observe na guia Pré-visualização a questão 2, que foi criada no estilo checagem. Neste caso, nós não configuramos as opções para a escolha, podendo ser uma única escolha, configurando o mínimo de escolhas, entre outras configurações. Para isto, vamos voltar nas questões e clicar na engrenagem de configuração. Voltamos à questão 2, a questão de checagem, onde podemos observar o número máximo de marcações, o número mínimo de marcações. Vamos adicionar um mínimo de uma e máximo também de uma. Salvamos as configurações. Assim, na guia pré-visualização, temos a nossa questão 2 do estilo checagem, onde é permitida apenas uma das opções. Caso contrário, um erro será retornado. Observe aqui alguma coisa errada com a sua resposta para a questão 2. Agora sim, a submissão foi aceita corretamente. Vamos adicionar uma terceira questão, agora no estilo escala, avaliação escala. Neste caso, nós temos as seguintes opções. O número de itens da escala. Com um padrão, nós temos o número 5. Quer dizer que existirão 5 opções de escala. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, que fazem referência às qualidades. Ruim, mais ou menos, bom, ótimo, excelente, ou outras opções aí. Os campos texto da questão e respostas possíveis é que vão dar corpo a esta questão aí. Nesse caso, nós teremos 3 itens para selecionar a escala. Vamos salvar mudanças e pré-visualizar. A questão 3 criada recebe esse formato. Observe a questão, como você se sente em relação aos conteúdos explorados na capacitação. Nós observamos que não há uma referência, identificando se o 1 é melhor ou o 5 é melhor. Então, nós podemos configurar essa questão novamente, adicionando esses detalhes, por exemplo, na descrição da questão. Assim, a nossa questão fica com uma descrição, uma pergunta, e também uma referência para esclarecer as possíveis escolhas. O nosso terceiro recurso é a lição. A lição também é um estilo de questionário, porém permitindo formas de envio diferentes. Neste caso, já observamos uma questão criada em que uma janela de envio possui todos os recursos para personalização e edição de texto, incluindo figuras, templates, vídeos, edição em HTML, entre outros. Mais acima, observamos as guias Visualizar, Editar, Relatórios, a avaliar dissertações. Ao enviarmos alguma resposta, somos direcionados à segunda questão.
Uma configuração interessante é que existe uma resposta previamente cadastrada. Caso o estudante não acerte, ele não passa adiante na lição. Por exemplo, nessa questão, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Preto. Não saímos dessa questão. Branco. Seguimos adiante na lição. Ao selecionarmos uma resposta correta, uma mensagem de retorno é previamente cadastrada e aí sim seguimos na lição. Observe um outro tipo de questão ainda. Uma opção para escolha. Selecionamos as respostas, seguimos. Uma mensagem é previamente configurada. No caso do erro, a mensagem de retorno também pode ser configurada. Outro tipo de questão, com botões rádio para a escolha. Chegando ao fim da lição. Então observamos que o recurso de lição é um pouco mais estratégico, permitindo algumas mensagens de feedback para questões certas e erradas, para respostas corretas ou erradas, permitindo o avanço da lição ao acertar uma resposta ou voltando à mesma questão para reanalisar e novamente respondê-la. O recurso de lição será cadastrado no tópico 3. Para isto, vamos adicionar uma atividade ao recurso, vamos encontrar a lição e adicioná-la. Na tela da sua criação, observamos o campo de nome, a descrição, a aparência, nota. Então, vamos cadastrar a lição. No campo de aparência, nós temos uma opção de barra de progresso, que mostra uma barra com o quantitativo de questões e as questões já respondidas. Esta barra é visível somente no papel de estudante. Salvar e mostrar, somos direcionados ao campo de lição, tendo as guias visualizar e editar como as principais guias. Vamos começar a adição de questões. Este item encontra-se na última linha, adicionar uma página com questões. Nesse campo, observamos uma seleção para o tipo de questão desejada. Nesse primeiro momento, verdadeiro ou falso, a adicionar uma página com questões. Temos o título da página, o conteúdo da página, um campo contendo a resposta correta e a mensagem de feedback no caso do acerto. Observe que o destino da resposta correta é o campo que deve ser configurado para que o estudante possa prosseguir na lição ou ir para o final da lição, voltar à página anterior ou ainda ficar na mesma página. Como este campo refere-se à resposta correta, o mais comum é que o destino da resposta seja a próxima página. Então vamos cadastrar a pergunta. A resposta correta, vamos selecionar branco. A mensagem de retorno, no caso da resposta ser branco, é: o destino será a próxima página. O estudante seguirá com a lição. A pontuação para essa resposta é 1 inteiro. E agora, as respostas incorretas. Cada uma delas também pode ser configurado um feedback e também o destino para a resposta errada. Muito comum deixarmos esta página para que o aluno possa analisar novamente e responder novamente. Mas você também pode seguir para a página, permitindo apenas que o estudante responda a lição e siga adiante. A pontuação nesse caso será 0, afinal a resposta está incorreta. No meu caso, vou configurar uma resposta errada.
com a mensagem de retorno. Vou configurar o destino para esta página, para que o aluno não prossiga na lição, e vou salvar a página. Ao visualizarmos, observamos a questão criada. No caso da mensagem correta, a mensagem de retorno cadastrada é observada e o estudante pode continuar. Nesse caso, uma única questão, o estudante chega ao fim da avaliação. No caso da resposta incorreta, observa-se a mensagem de retorno para este caso e o estudante volta para a mesma questão. Para adicionar mais questões, vamos ao campo Editar. Lá no final, temos Adicionar página de questões aqui. Voltamos à opção de tipo de questão com o mesmo passo a passo. A única diferença é que determinados tipos de questões possuem configurações específicas para aquela questão. No caso da múltipla escolha, temos o título da página, o conteúdo utilizado para a pergunta, observando que podemos incluir uma imagem, um link, um vídeo, todos os recursos, inclusive template. No campo Resposta 1, nós temos a configuração de resposta, podendo ser a resposta correta ou não. É muito comum deixarmos a resposta 1 já como a resposta correta, porque por padrão ela já vem computada a destinação para a próxima página e a pontuação de 100%. Observe a resposta 2, configurada previamente como uma resposta incorreta, destinando aí para a mesma página e pontuação 0, assim para as demais respostas. Cada uma das respostas possui o campo de retorno, a mensagem de feedback. Vale lembrar que estas respostas 1, 2, 3 e 4 são lançadas aleatoriamente no campo da questão, por isso não tendo muita importância se essa resposta 1 vai ser a correta ou não. Apenas para facilitar, podemos escolher esse padrão e acompanhá-lo. Salvamos. Em visualizar, observamos a questão criada. Uma questão do tipo escolha. As respostas foram lançadas de modo aleatório. Afinal, começamos com a resposta branco, mas ela foi lançada nesse segundo caso. Ao clicarmos numa resposta previamente cadastrada como incorreta, recebemos o retorno e não continuamos. Ficamos na mesma tela. Observe que, mais uma vez, as respostas foram lançadas de modo diferente. E este é o recurso de lição. Observando alguns tipos de questões que podem ser lançadas neste recurso. E lembrando, reforçando que a ideia é identificar as situações potenciais para a utilização desse recurso. O último recurso para o vídeo de hoje é o questionário. O questionário é muito parecido com a lição, também inclui vários tipos de questões. Uma vez criado o questionário, a gente consegue acesso a ele somente pelas guias no painel de administração, editar questionário e visualização prévia. No caso do editar questionário, somos direcionados à página de criação. Neste momento, eu vou visualizar. Então, nós temos a primeira questão cadastrada no formato de botões rádio para sua escolha. Uma segunda questão, aqui aparece o nome da questão, que eu dei questão 2, uma descrição, que já vem no formato da pergunta, e a resposta, nesse caso, um formato de texto simples.
Uma terceira questão é uma caixa de texto mais abrangente, que também permite alguns recursos de edição de texto, permitindo incluir imagem, por exemplo. Ao término das questões, temos o botão Finalizar tentativa. O painel à direita mostra as questões que foram respondidas. Se for do interesse, podemos retornar alguma tentativa ou enviar tudo e terminar. Nesse caso, ao enviarmos as respostas do questionário, somos direcionados a uma tela de feedback, onde observamos alguns retornos cadastrados no início do questionário. Observe na questão 2 que a resposta velocidade foi uma resposta correta, porém não na mesma entonação da questão anterior. A sua coloração é diferente porque o peso dessa resposta foi menor do que 100%. Todos esses detalhes nós vamos observar agora na criação do questionário. Dentro da sala Recursos Avaliativos criados para este fim, vou adicionar o questionário no tópico 4. Para isto, ativei a edição e vou adicionar uma atividade ou recurso, encontrando o questionário e adicionando. Na página de criação deste recurso, temos o nome, uma descrição deste questionário, também temos a opção de duração, habilitando datas para abrir o questionário e encerrá-lo. Também temos a opção de limite de tempo, um recurso que pode ser habilitado, assegurando a execução deste questionário dentro de uma faixa de tempo. Outras opções para configuração também podem ser apreciadas, como nota, layout, entre outros. Vou salvar e mostrar. Nesse caso, a janela que se abre apresenta apenas a mensagem de que nenhuma questão foi inserida. Então vamos editar o questionário. Neste campo, observe na direita o botão Adicionar. É através desse botão que as questões são adicionadas. Uma nova questão. O campo que se abre apresenta uma tela com vários formatos possíveis para questões no recurso questionário. Neste primeiro momento, vou optar por uma múltipla escolha. E aí temos a tela conhecida para essa questão. O texto da questão pode ser a pergunta da própria questão, incluindo uma figura, se for o caso, um vídeo ou uma edição mais estilizada, com recursos de template, por exemplo. O campo Feedback Geral é o campo de retorno de uma mensagem ao responder à primeira questão, independentemente da resposta estar correta ou não. Mais abaixo nós temos os campos de resposta. E observe que cada uma das opções de resposta possui também um campo de feedback, retornando uma mensagem mais específica para a opção escolhida. Além disto, temos um campo de nota, pois algumas opções podem ser consideradas como parcialmente corretas. Neste caso, vamos considerar a cor preto como sendo uma cor 30% aceitável. A cor branco, a resposta 100% correta. E vamos incluir uma opção 3, verde, com feedback incorreto e sem pontuação. Então deixamos no campo nota nenhum. Vamos salvar este questionário, esta questão, observando a sua inclusão neste campo. Para visualizar a questão criada, clicamos no painel de administração, visualização prévia. A nossa questão está inserida, podemos selecionar alguma cor. No caso da resposta correta, teremos 100% da sua nota. Observe o feedback geral e a ponderação atingindo 100% da pontuação desta questão. No caso da resposta preto, onde ponderamos com 30% da questão, as considerações também estão corretas, porém atingindo apenas 30% da pontuação total. Para
continuar adicionando questões, vamos editar o questionário no painel de administração, observando sempre o botão de adicionar uma nova questão. Neste caso, vamos escolher uma dissertação. A tela de criação é aberta, com o mesmo padrão, nome da questão, texto desta questão informando uma pergunta ou uma motivação inicial. Neste campo também temos um feedback geral, retornando uma mensagem após a resolução da questão 2. Em opções de resposta, observe o formato da resposta, podendo ser o formato HTML, HTML com seletor de arquivos, um texto simples, entre outros. Vou fazer o formato HTML com seletor de arquivos. Vamos salvar e observar a questão. Observe que agora somos direcionados à segunda questão, a dissertação na questão 2. Observe também que o campo de resposta conta com o painel de opções de personalização de texto. Também podemos incluir um arquivo com uma imagem do computador do estudante, permitindo assim respostas manuscritas e escaneadas, por exemplo. Como esta é a segunda e última questão, finalizamos a tentativa. Novamente, podemos retornar alguma tentativa ou enviar as respostas do questionário. Observe mais uma vez que o painel à direita, navegação do questionário, apresenta as duas questões respondidas. Se tivéssemos optado, na questão 2, por envio de alguma imagem, ao finalizarmos as tentativas, enviando o questionário, no feedback, observamos a figura inserida. Observe também os feedbacks relacionados à questão 1 e o feedback relacionado à questão 2. Vamos adicionar um terceiro tipo de questão nesse questionário. Adicionar uma nova questão. Neste caso, vamos optar por uma questão de verdadeiro ou falso. Somos direcionados à tela de criação. O feedback geral. Já pensando em que esta será a última questão do questionário, eu já acrescento um feedback geral com essa entonação. Logo abaixo, nós temos dois tipos de feedback. Um feedback para a opção verdadeiro, caso o estudante responda como verdadeiro, e uma opção de feedback para a opção falso. Salvamos e vamos visualizar. Vamos lembrar que esta será a nossa última questão do questionário. Podemos retornar as tentativas ou enviar. Ao enviarmos, todos os feedbacks são apresentados. Na última questão, já temos o feedback relacionado à resposta verdadeiro e também o feedback geral, onde adicionamos uma frase com entonação em final de questionário. Diversos outros modelos de questões podem ser inseridos, lembrando sempre do padrão adicionar uma nova questão. Se você tiver cadastrado um banco de questões,
você também pode utilizá-lo, clicando no segundo item. Ainda assim, se você tiver várias questões cadastradas neste banco, você também pode adicionar uma questão aleatória. Ainda temos a opção de nota relacionada a esta questão. Por exemplo, a questão 1 pode ter um peso maior, valendo 5 pontos. Para isto, editamos esta pontuação. A questão 2 pode ter um peso de 2 pontos. E a questão 3, 3 pontos. Assim, o nosso questionário, que conta com apenas 3 questões, tem um totalizante, uma nota máxima de 10. Para encerrar com os recursos, observe no painel da direita a navegação, onde temos um campo Notas. Neste item, que fará mais sentido à medida que tivermos vários estudantes cadastrados nesta página, podemos observar as notas, tanto da tarefa 1, da lição, do questionário, todos os recursos avaliativos cadastrados. Podemos selecionar um deles para visualizar. Contudo, este relatório pode também ser observado dentro da edição de cada um desses recursos. Por exemplo, na questão da tarefa, a janela que se abre é a janela que nós temos ao final da tarefa, podendo clicar em todos os envios e observá-los. No caso da lição, somos direcionados à tela de criação e edição da lição, onde a guia Relatórios representa essa estatística de envios. Podemos clicar em editar e voltamos à tela de edição da lição, podendo editar uma questão ou acrescentar outras ainda. Para o questionário, somos direcionados a uma tela para selecionar quais usuários desejamos verificar a atividade enviada. Neste caso, não temos nada a ser mostrado. Este foi o conteúdo planejado para hoje. Nós exploramos alguns recursos avaliativos que permitem mensurar, observar como que o conhecimento foi concebido nos estudantes.